Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Agora, falando sobre isso, a gente passou pelo Botafogo aqui, e o Botafogo foi uma grande tragédia, jornalisticamente falando, que eu já soube, né, e uma tragédia desse porte, ela tem várias razões para acontecer, não é uma só. E eu vou voltar na maior tragédia do futebol brasileiro, que é... Pra você tentar explicar pra gente, você tava lá, teve uma reunião com o Filipão, tô falando 7-1, né? Primeiro eu queria que você falasse dessa reunião que foi pré-tragédia, né? Não foi isso? O Filipão chama alguns jornalistas. Foi depois do jogo do Chile. Depois das oitavas. Depois das oitavas. Pré-Colômbia, né? Dá pra explicar o 7-1 e são vários atos também pra explicar, assim? Ou você consegue ter compreensão do que E aconteceu? teve gente mentindo que tava nessa conversa, hein? Se tivesse a quantidade de gente que falou que tava lá, pô, era um... Fechou? Lembro que tava lá, tava o Rodrigo Paiva, tava Filipão, tava Parreira, tava Juca Kfouri, tava Oswaldo Pascoal, tava Fernando Fernandes, tava Vanderlei Nogueira, depois chegou o Mansur, tava eu. A história, eu acho que aquela questão de 2014, tem uma crise do futebol brasileiro que está aqui presente até hoje, mas que ali, para mim, tem muito a ver com uma sequência de coisas que vem da desistência do Ronaldinho e do Adriano jogarem em alto nível, eles desistiram. Pubs do Kaká. Da lesão do Kaká, de você entregar toda a responsabilidade do ataque, a referência a um jogador de 22 anos. Nem o Pelé foi referência em 58, porque o dono do time era o Didi, que tinha 29. Isso aí. Então tem tudo isso no meio do caminho. Acho que tem tudo isso no meio do caminho. Não é o Brasil... O futebol brasileiro não acabou. O futebol brasileiro continua sendo importante, sendo relevante, respeitado. O Filipão continua sendo uma figura muito respeitada na Europa. Assim como o técnico da Itália, Luciano Spalletti, hoje tomou 7-1, quando era técnico da Roma contra o Manchester United. Ninguém lembra do Spalletti, mas o Spalletti hoje é técnico da Itália e ele tomou 7-1 numa quarta de final de Champions League. Aquele episódio, o que aconteceu no episódio da reunião? Isso. Eu acho que ali tem um componente emocional muito forte. O Brasil empata com o Chile 1-1, o Thiago Silva chora. Chute do Pinilha na trave. Chute do Pinilha na trave. Eu tô saindo do estádio no Mineirão, encontro o Márcio Santos, que trabalhava com a gente na ESPN. E o Márcio Santos fala uma frase que nunca me saiu da cabeça. Marcelo já esteve aqui com a gente. O Márcio Santos diz assim: tá todo mundo com medo de ser Barbosa. E eu acho esse diagnóstico brilhante. Eu me apodero desse diagnóstico, mas quem falou primeiro foi o Márcio Santos. Bom, a gente saiu do Mineirão, voltou para a Granja Comari. No dia seguinte eu estou postado para entrar no primeiro programa da manhã, junto com o Cícero Melo. Pouco antes disso, de eu me posicionar, eu passei a mão no telefone e falei: deixa eu ligar pro Filipão. Eu passei a mão no telefone e tentei ligar pro Filipão. O telefone tocou 3 vezes, eu falei: não vou ligar pro Filipão hoje, 8h30 da manhã. Desliguei o telefone. Me posicionei, coloquei o microfone e senti o telefone vibrar. Puxei o telefone, Filipão. Falei: Cícero, fica aqui. Entra você sozinho. Saí e fui falar com o Filipão. Aí falei com o Filipão uns 40 minutos. Tinha lido nos jornais que o Daniel Alves ia ser barrado, que o Hulk podia ser barrado. O Filipão deixou claro que o Hulk não ia ser barrado. Não disse se o Daniel Alves ia ser barrado ou não. Acabou sendo. Perguntei algumas coisas. Falei da questão emocional. Dessa frase do Márcio Santos. Ele falou o quê? Eu não lembro o que ele falou exatamente nesse aspecto. Acho que ele fugiu do assunto um pouco. Mas aí ele falou: você vai pra Granja hoje? Eu falei: já tô aqui. Então fica ligado, porque à tarde eu vou convidar um grupo de jornalistas para fazer uma conversa. Fica ligado. Tá bom. Aí eu fiquei ligado. Deu umas 3h30, 4 da tarde. O Rodrigo Paiva passou e falou assim: estão chamando você lá. Eu fui atrás. Não sabia quem ia, quem não ia. O técnico da seleção quer falar comigo. Pô, em 2006 o Parreira fez uma reunião com o Alberto Helena Júnior, Tostão, Fernando Calazans, aí pode. Então, ele vai me chamar no meio da Copa do Mundo. Sim. No meio da guerra, o
o Churchill vai te chamar pra falar o que ele vai fazer pra ferrar o Hitler. Você não vai dizer, não vou fazer. Vou dar uma informação que não posso saber. Não, eu sou jornalista. O Filipão queria falar de arbitragem. O Brasil tá sendo roubado. Não era com essas palavras que ele dizia, mas ele queria falar de arbitragem. Sendo prejudicado, Estão pegando a gente no pé da gente desde o jogo da Croácia, do pênalti, que foi pênalti ou não foi pênalti. Desde então, os árbitros estão contra a gente. Claro que a gente não foi nesse caminho. Você começa a perguntar sobre outras coisas. Você começa a perguntar sobre o papel do Hulk, você começa a perguntar sobre como é que tá o Neymar, você começa a perguntar sobre por que o time tá... Se o time tá psicologicamente bem ou mal. Você começa a perguntar sobre tudo. Você tá numa sala com um técnico e o coordenador técnico. Pra fazer algum diagnóstico. Não, vou perguntar as coisas. E aí você sai de uma conversa dessa com algumas informações e com algumas dúvidas. Quando a gente saiu, todo mundo sabia que a gente estava lá dentro. Aí fica uma inveja do tamanho do mundo. O olho dela cresce desse tamanho. Aí você vai dizer, você não devia ir. Como não devia ir? Você tá louco? Não devia ir. Você quer que eu renuncie à informação? Não tem sentido isso. É a mesma coisa que eu falei agora. Se o Churchill me chama para dizer como é que ele vai invadir a Alemanha, eu vou ficar... Eu não vou descobrir. E ele... Cara, mas você imagina essa cena, né? Do Filipão e tal. E você tava no Mineirão no 7x1? Tava. Comentei o jogo. Então, cara... E aí? Assim. Aí que eu sou um comentarista repórter. Então, estar no local do crime é sempre o melhor cenário. O que eu me lembro de ter falado com todas as letras, que você começa a ficar... Como todo mundo que estava no estádio começa a ficar perplexo. Até o time da Alemanha estava perplexo. De entender o que está acontecendo, como foi tão rápido. São 4 gols em 6 minutos, né? Isso é botar a bola no meio, gol. Botar a bola no meio, gol. Foi isso? Não é usual. Não. Então, aí você tá ali tentando entender o que está acontecendo. O que eu lembro perfeitamente de ter falado quando saiu o 7º gol está decretada a maior derrota, o maior vexame da história da seleção brasileira. Da história do futebol? Eu acho. Não sei se da história do futebol. Se tomar o Samoa Ocidental, o time pé de chinelo, né? Mas você é contra o Brasil, né? 81-0. A Hungria deu um milagre de Bera antes da final. A Hungria mete um sapato na Alemanha meio mista. 8-3. 8-3. Mas é que assim, a gente tá discutindo o que faz as pessoas dizerem que é o maior vexame da história do futebol. É que é o Brasil, 5 vezes campeão do mundo, em casa, numa semifinal de Copa do Mundo. O que é o maior vexame da história do futebol? Tomar 31-0. Tomar 15-0. Sim. Não é tomar... Mas é um vexame. Claro que é um vexame. É o maior vexame da história da seleção brasileira. Libertou 50, né? Não libertou 50. 50 é uma derrota, 2014 é outra derrota. Mas a galera, diante de um 7x1, chamar 50 de vexame... Então todo mundo agora sabe o time de 50, vai fazer todo mundo herói, todo mundo tá repetindo o time de 50. Não vai fazer de herói. Então. Até porque você não tem representante aqui vivo, tem? Não, né? Não tem mais. Não tem mais ninguém. Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Todo mundo tá recitando esse time agora. Não é isso, né? Lógico. É isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.